O plenário da Câmara rejeitou o pedido de urgência para a votação da proposta que ficou conhecida como PL das Fake News. Foram 249 votos favoráveis contra 207 contrários, mas era necessário obter a maioria absoluta, ou seja, 257 votos, para que a proposta fosse apreciada diretamente pelo plenário, sem passar pelas comissões da Casa. Com a rejeição da urgência, como vai ficar a tramitação da proposta na Câmara? O painel eletrônico desta segunda-feira quer avançar nesse tema. Já está conosco o vice-líder da minoria, deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Bom dia, deputado. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os internautas, ouvintes da Rádio Câmara. É sempre um prazer conversar com todos vocês. Deputado, em primeiro lugar, gostaria que o senhor destacasse quais são os pontos positivos desse projeto, quais são as vantagens desse projeto e por que ele foi rejeitado, esse pedido de urgência foi rejeitado pelo plenário. Olha, Cláudio, infelizmente, a rejeição da urgência, ela se dá exatamente porque um conjunto de parlamentares, não digo todos eles que votaram desta forma, mas um conjunto muito importante, ele quer manter o ambiente das redes sociais como um ambiente altamente permeável ao processo de fake news, de mentiras e construção, portanto, de versões que não condizem com a realidade dentro das redes. O uso irresponsável da comunicação através das redes sociais é uma preocupação global hoje em dia, muito especialmente em defesa da democracia em países como o Brasil e outros países, onde as redes têm sido fartamente utilizadas, para a distribuição de notícias falsas, de construção de versões absolutamente falsas e manipulatórias, como também os riscos que isto indica não só para a democracia, mas a própria vida. Por exemplo, nós, durante a pandemia, Cláudio, aqui no Brasil, assistimos muitos e muitos vídeos, memes, enfim, postagens nestas redes sociais que, por exemplo, induziram uma parte dos brasileiros a não se vacinarem. O próprio presidente da República é um péssimo exemplo nesse sentido, onde ele usa suas redes sociais de forma constante para fazer propaganda contra a vacina ou outras propagandas negativas e mentiras que ele dissemina. Então, esta votação, por exemplo, onde todos os deputados do partido do presidente, no caso o PL, votaram contra a urgência, mostra bem que eles estão apostando e tentando manter um ambiente para as próximas eleições onde eles possam continuar utilizando este mecanismo ilegal, este mecanismo absolutamente indesejável para a democracia brasileira, que é a disseminação destas mentiras, inclusive utilizando disparos em massa, através dessas redes. Existe, Cláudio, uma autorregulação das próprias plataformas, que fazem o que se chama moderação de conteúdos. Mas, lógico que isto é absolutamente insuficiente no processo que temos hoje. Então, o relatório assinado pelo deputado Orlando Silva, ele qualifica e muito o ambiente para evitar a desinformação e a mentira nas redes sociais. Obviamente, sem retirar nem 1 milímetro da liberdade de expressão, porque esta falsa polêmica, liberdade de expressão versus autorização para desinformar e colocar mentiras nas redes sociais, ela não é uma polarização adequada, não é a polarização real que existe no país. Nós queremos, podemos e devemos ter a liberdade de expressão totalmente preservada e, aliás, ao votar o relatório apresentado pelo deputado Orlando, provavelmente com 1, 2, 3 aperfeiçoamentos, 1, 2, 3 aperfeiçoamentos, o que é normal
numa votação como essa, a democracia e a liberdade de expressão brasileira ganharão muito. Deputado, que aperfeiçoamentos são esses? O senhor podia destacar um ou dois? No meu caso, por exemplo, seguramente em relação ao relatório inicial do deputado Orlando, eu votaria para retirar a chamada extensão da imunidade parlamentar para as redes, né? A imunidade parlamentar ela é importante como fator de proteção, né, da liberdade de expressão dos mandatos, não uma imunidade para o deputado, né, mas uma imunidade para aqueles que o deputado representa, para o conjunto de ideias que o deputado representa. Agora, não há nenhuma necessidade de mudar o processo de regulação das redes sociais de um deputado em relação a qualquer outro cidadão. Então, este é um item, por exemplo, que a mim não agrada no relatório. Deputado, a gente está há alguns meses das eleições gerais, e esse assunto fake news ele acaba sendo discutido com mais veemência, com mais até polarização no ano eleitoral. Com essa suspensão aí, com essa da tramitação do projeto, até que se decida como é que esse assunto vai continuar aqui no Congresso. Como é que o senhor acha que fica com essa questão das fake news em ano eleitoral? Bom, primeiro eu espero, né, que o Congresso evolua a sua posição, até porque nós tivemos 249 votos, né, e do meu ponto de vista, inclusive, o presidente, talvez assim pelo encaminhamento das lideranças, que era francamente favorável à urgência, ele abriu o resultado da votação alguns minutos antes do que poderia ter aberto. Nós tínhamos naquele momento, Cláudio, em torno aí de, se não me engano, 460 parlamentares haviam votado, né? Se aguardasse a votação de mais 30, 40 deputados, muito provavelmente nós teríamos superado a marca dos 257 votos e, portanto, teríamos esta urgência aprovada. Eu espero que em breve nós analisemos novamente a urgência e aí, com novas negociações e mais diálogo, tenhamos composto os 257 votos necessários e, infelizmente, se o parlamento insistir em manter o ambiente da internet e das redes sociais como uma espécie de terra fértil para crimes de opinião, de fake news, de falsas informações e como um ambiente para destruição de reputações usando mentiras, e estas mentiras são cada vez mais sofisticadas. Isto é algo muito importante de ser colocado, né, para os nossos internautas, né? Os mecanismos, quando não há um limite real e quando um dos contendores da democracia, como é o caso do presidente Bolsonaro, decide que vai usar esta ferramenta, que eu disse na tribuna da Câmara, no dia que debatemos o projeto, tenho dito com frequência, seguramente um dos únicos ministérios que funciona no governo Bolsonaro é exatamente o gabinete do ódio. É este esquema que eles montaram de incentivar e construir permanentemente através da postagem de mentiras, através da postagem, né, de vídeos de desinformação, enfim, um conjunto, né, de mecanismos que utilizam a ideia, né, de disseminar permanentemente no país um ambiente de ódios, intolerâncias, um ambiente de polarizações em torno de temas absolutamente inadequados para o interesse do país em termos de polarização, como foi o exemplo que eu dei da questão da campanha anti-vacina que o presidente Bolsonaro liderou no país. Bom, então eu espero que a Câmara modifique esta posição e aprove, né, a urgência. Agora, caso não aprove, restará ao Brasil e aos democratas do Brasil, aqueles que querem um ambiente livre de mentiras e livre de desinformação, nos restará aguardar que
o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, no caso, o Judiciário Brasileiro, faça esta regulação. Se o parlamento se negar a fazer, nos restará aguardar e incentivar, inclusive, que a justiça brasileira faça esta regulação. Óbvio que as redes continuarão, né, as grandes empresas, né, que atuam neste ambiente da internet continuarão fazendo a modulação de conteúdo, mas isto, do meu ponto de vista, sempre será insuficiente. Pois é, a gente está conversando com o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, vice-líder da minoria, sobre o projeto das chamadas fake news, que teve o pedido de urgência rejeitado no plenário. Deputado, o senhor falou das plataformas, né? Essas empresas foram contra o projeto. O senhor falou na autorregulação que elas fazem e o senhor classifica como insuficiente. É possível ter uma negociação com essas plataformas para modificar um pouco esse mecanismo? É possível uma negociação muito frágil, né? Quer dizer, de fato, como estas grandes plataformas, né, vivem do dinheiro que recebem, né, a partir do volume, né, de interações que elas geram, até o momento, e eu acredito que continuarão desta forma, elas nunca se preocuparam com a devida intensidade de evitar a desinformação, de evitar estas polarizações, né, que são construídas, aliás, de maneira extremamente perversa e profissional por estes mecanismos, né, que o gabinete do ódio, por exemplo, do grupo bolsonarista, do presidente Bolsonaro, utiliza, e isso é utilizado em outros lugares do mundo também, Cláudio. Eu sugiro aos nossos internautas que estão nos acompanhando, ouvintes da Rádio Câmara, que aqueles que não leram, eu sugiro muito a leitura de um livro chamado Engenheiros do Caos, escrito por Da Empoli, é o nome do autor deste livro. Ali ele mostra exatamente como estes mecanismos perversos, né, de criar uma falsa polarização que fanatiza uma parte da população dos países e fanatiza no sentido, inclusive, de pessoas que hoje acreditam que a Terra é plana, por exemplo. Existem pessoas que estão revogando avanços que a ciência, né, nos proporcionou ao longo de décadas, de séculos de evolução, onde o método científico nos demonstra que, por exemplo, o aquecimento global é uma das maiores preocupações que a humanidade tem hoje, e um conjunto de desinformações, um conjunto de mecanismos que são feitos de maneira perversa e metódica, levam pessoas a deixarem de acreditar no aquecimento global, dizerem que isto seria uma preocupação que não deveria existir. E na política, isto se torna muito mais violento, né? Porque a rede de ódios e intolerâncias que é embalada, né, por esse sistema de guerra cultural, como nós chamamos, ela, ao invés de transformar a pessoa que pensa diferente de mim ou de ti, Cláudio, num adversário que na democracia tem ideias diferentes, ela tenta transformar num inimigo a ser eliminado. Veja que o presidente Bolsonaro, na sua escalada, né, autoritária, da maneira absolutamente desqualificada com que ele exerce a função de presidente da República, com frequência ele alimenta este discurso de ódio, onde propõe, né, a eliminação de adversários, transformando-os em inimigos. Então, as redes sociais, elas geram este ambiente onde a pluralidade, o ambiente de diálogo entre partes que pensam diferentes, ele vai sendo progressivamente suprimido,
em troca de um ambiente autoritário de imposição da verdade dos grupos que são predominantes nestes processos. E isto gera, e já gerou, em diferentes partes do mundo, perseguições a grupos étnicos e uma série, né, de deformações. Aqui no Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida que sem este mecanismo de notícias falsas e de desinformação, Bolsonaro jamais teria chegado à presidência da República. Chegou gerando esta enorme distorção para a democracia brasileira, né, que foi um acidente histórico. Então, todos nós, independente dos candidatos que apoiemos, mas que queremos requalificar, recuperar, proteger a democracia brasileira, devemos apoiar uma legislação sólida para combater este processo de desinformação fabricada metodicamente em prol de um projeto de poder de determinados grupos na sociedade. Deputado Henrique Fontana, só para a gente encerrar nossa entrevista, além da questão da urgência, tem uma outra alternativa que seria esse projeto passar por uma comissão especial. Nesse caso, obviamente, tudo que fosse decidido, resolvido, não incidiria sobre as eleições de 2022. Mesmo assim, o senhor acha que essa seria uma alternativa para discutir essa questão das fake news para o futuro, não só pensando nas eleições? Alternativa mas não é alternativa melhor para o Brasil, né, Cláudio? Porque todos nós parlamentares já estudamos profundamente este tema, todos nós sabemos da urgência que é tratar de uma regulação do ambiente, né, das grandes das redes sociais, né, das grandes plataformas, pelo papel, né, enorme que elas têm e pelo potencial que tem, como eu disse, de impor um conjunto de comportamentos que estão destruindo a democracia brasileira e global. Os países, diferentes países do mundo estão debruçados sobre este tema. Por óbvio, nenhuma legislação será capaz de resolver todos os desafios que nós temos para melhorar o ambiente das redes sociais, mas uma boa legislação, como é esta proposta no relatório muito bem trabalhado pelo deputado Orlando Silva, vai melhorar e muito o ambiente democrático nas redes sociais. Então, é preciso votar com urgência e, do meu ponto de vista, o caminho mais correto é o da urgência sendo votada novamente em plenário nos próximos dias. O painel eletrônico conversou com o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, sobre a rejeição do pedido de urgência para a votação em plenário do projeto das chamadas fake news. Deputado, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no painel eletrônico, que a gente tem uma boa semana de trabalho aqui na Câmara. Eu é que agradeço o convite, Cláudio, te cumprimento, desejo uma ótima semana para todos os nossos internautas e ouvintes da nossa Rádio Câmara. Um abraço, bom dia. Um abraço, deputado.